Sabe, quando a gente pensa em propósito, muitas vezes parece algo meio aleatório, né? Mas e se não for? Hoje a gente vai usar a jornada de Davi como um mapa para a gente desvendar o modelo, um blueprint de 4 partes que ajuda a gente a entender nosso próprio caminho. Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa: será que o destino simplesmente acontece? Ou quem sabe existe um padrão, alguns princípios que vão moldando tudo? Olha, a resposta que a gente encontra é que sim, existe um padrão muito claro. E é justamente na história de Davi que a gente encontra esse plano de uma forma brilhante. Vamos explorar 4 fatores que foram essenciais na vida dele e que, na verdade, são cruciais para qualquer pessoa que está buscando viver seu propósito. Vamos lá? O primeiro fator é o que a gente pode chamar de a ativação. Ele é todo representado pela figura de Samuel, e é aqui que tudo começa. É aquele momento em que o potencial é, sabe, identificado e ativado por uma força que vem de fora. O fator Samuel é basicamente sobre aquela voz, aquele mentor, aquela figura de autoridade que Deus coloca no nosso caminho. É alguém que consegue enxergar o que ainda não está visível para todo mundo e, com uma palavra, com um gesto, destrava a próxima fase da nossa jornada. E aqui tem um ponto que, nossa, faz toda a diferença. Essa ativação, essa unção, não tem nada a ver com ficar famoso ou ter reconhecimento. O foco é se tornar funcional, sabe? Eficaz, capacitado para a missão que foi dada. Muito antes de qualquer holofote aparecer. Então, o que fica disso tudo? A ideia de que ninguém alcança o destino por conta própria. A gente precisa de um Samuel para nos preparar para as guerras que ainda vêm pela frente e principalmente para validar nosso chamado quando o mundo ao redor ainda não consegue enxergar nada. E vamos avançar para ver o que acontece depois, porque logo após a ativação vem o teste. O segundo fator é o gigante. É aquele desafio que inevitavelmente aparece para provar se a unção que a gente recebeu é de verdade. O fator Golias não é um obstáculo para destruir a gente, de jeito nenhum. Ele é uma plataforma para revelar quem a gente é. É a crise, a dificuldade, o adversário, aquilo que nos força a mostrar nossa fé e a manifestar a identidade que a gente recebeu lá na ativação. Essa frase aqui, ela resume essa perspectiva perfeitamente. A adversidade ganha um novo significado. Ela não é um ponto final, mas sim um espelho que reflete quem a gente realmente é sob pressão, revelando a nossa verdadeira força e confiança. As lições aqui são muito profundas. Grandes promoções na vida vêm depois de grandes batalhas. E a vitória não vem com a armadura emprestada, sabe? Tentando ser quem a gente não é. Lembra que Davi recusou a armadura de Saul? A vitória veio com a fé genuína dele e com as ferramentas que ele já tinha. Fica claro que o propósito que nos move é sempre, sempre maior que o gigante à nossa frente. Depois da batalha, o caminho não é o isolamento. O terceiro fator é a aliança. E ele destaca o papel, assim, absolutamente crítico dos relacionamentos certos e do apoio que a gente recebe na jornada. O fator Jonatas representa aquelas pessoas que Deus envia não para competir com a gente, mas para cooperar. São aquelas alianças que parecem orquestradas por Deus, sabe? Criadas para nos fortalecer, proteger e nos empurrar na direção do nosso propósito. O contraste aqui é fundamental. Um aliado de verdade, um Jonatas, não sente inveja do destino do outro. Ele investe nesse destino. Uma pessoa assim celebra, protege e apoia ativamente o chamado, porque entende que as vitórias são para serem compartilhadas, não disputadas. Olha, essa comparação aqui no slide deixa tudo preto no branco. De um lado, o Jonatas, que coopera, investe e protege. Do outro, o oposto total, o fator Saul, que compete, que se sente inseguro e que ataca. Essa comparação já prepara o terreno perfeitamente para o nosso próximo ponto. E agora, a gente chega no último fator, e esse talvez seja o mais difícil de engolir: a oposição. É aquele elemento que Deus usa não para nos parar, mas para nos refinar, para nos forjar. O fator Saul representa a injustiça, aquele ambiente hostil, a perseguição que a gente enfrenta. Mas longe de ser um sinal de abandono, essa oposição é, na verdade, uma ferramenta divina. Uma ferramenta usada para construir na gente um caráter firme e uma maturidade profunda. Essa é uma das ideias mais transformadoras de toda essa análise. A oposição que parece que vai nos destruir é, na verdade, o que nos forma. A pressão de um Saul não é fatal, entende? Ela é formativa. Ela nos molda para o peso da responsabilidade que ainda está por vir. Então o que a gente aprende com isso? Que ambientes difíceis são como uma academia espiritual, que a gente precisa manter nosso caráter intacto, mesmo quando ninguém aplaude, e que cada ataque que a gente sobrevive é um testemunho poderoso da proteção que nos cerca.
Ok, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Esses 4 fatores não são elementos isolados soltos por aí. Eles formam um sistema completo, um processo que vai se desenrolando na nossa vida. É fundamental entender isso aqui. Não se trata de uma série de acidentes, de coisas boas e ruins. Existe uma arquitetura, sabe? Uma estrutura divina por trás da jornada do propósito. Cada peça tem sua função específica, no tempo certo. E aqui está o resumo de todo o processo. Começa com Samuel, que ativa. Depois vem Golias, que revela. Em seguida, Jonatas aparece para apoiar. E, finalmente, Saul surge para amadurecer. É um ciclo de unção, revelação, apoio e maturação. Vendo de outra forma, o quadro completo é este: as pessoas, as batalhas, as alianças e as pressões, todas trabalhando juntas. Cada elemento tem um resultado específico: elevação, promoção, proteção e formação. Nada, absolutamente nada, é desperdiçado. E para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando para este mapa, para este plano de 4 partes, em qual desses momentos alguém se encontra agora? Na fase da ativação de um Samuel, enfrentando um gigante, firmando uma aliança ou sendo formado pela oposição? Reconhecer a estação é o primeiro passo para navegar por ela com sabedoria. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.